Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 12 e o tema é Revolução Francesa. Bom, nós temos aqui a linha do tempo, né, para indicar mais ou menos onde nós estamos estudando, né, que no caso hoje não é mais ou menos, é bem mais preciso, né? 1789, a Revolução Francesa, que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea que nós vivemos hoje em dia, ok? Vamos lá, só fazendo uma pequena revisão aqui. Né? A Revolução Francesa é uma das revoluções burguesas, né? Burguesas porque elas foram revoluções que foram feitas por burgueses, né? É, por interesses dos burgueses, certo? Bom, só relembrando, né? A burguesia surgiu como grupo social ali no final da Idade Média, por volta de 1300, 1500. Pois eles apoiam e financiam os reis na formação dos estados nacionais, né, que é a formação dos países ali, né, que eram divididos em pequenos reinos e tal, e dali se formam os países como, por exemplo, a França, a Espanha, a Inglaterra. Tudo isso aconteceu nesse processo aí entre 1300 e 1600. Então a burguesia ela apoia o rei, empresta dinheiro e tal, dessa concentração de poder nas mãos do rei. Só que depois elas começam a se sentir incomodadas com esse excesso de poder que está nas mãos do rei. Aí eles começam esses movimentos chamados de revoluções burguesas que tentam impor um freio a esse poder dos reis ou até mesmo derrubá-los, né? Tira esse rei daí. Bom, a primeira revolução burguesa, que nós podemos chamar, é aquela que aconteceu na Inglaterra, né? A Revolução Gloriosa, que ela manteve a monarquia, o rei continuou ali, só que ele, a partir dali ele estava subordinado ao parlamento, né? O rei reina, mas não governa. Isso é o que nós chamamos de monarquia constitucional, ou seja, o que manda é a Constituição e o parlamento. O rei está lá, ele também participa, mas ele não governa. A segunda revolução burguesa, que é extremamente importante também, é a independência dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos deixou de ser uma colônia da Inglaterra, né? Foi a primeira colônia a se tornar independente. E logo de cara eles já implantaram a primeira democracia moderna, né? Aquilo foi uma ruptura imensa, né? Já tinha um presidente em 1776, que foi o George Washington, né? E foi a primeira democracia, todo mundo já votando já para presidente. Todo mundo entre aspas, né? Porque os escravos e os índios não votavam, né? Tem sempre um porém na história. É, A terceira revolução burguesa, a mais importante de todas, é a Revolução Francesa, né? Por quê? Porque ela derrubou a monarquia mais absolutista e mais simbólica da Europa. Nessa época, a Europa era o centro, né, do mundo, né? Ali era o lugar mais desenvolvido e a França era esse ideal de monarquia, né? Tava ali na França e de repente o povo vai lá e derruba tudo. Por isso que ela tem essa importância, mas isso eu quero discutir com vocês mais para frente. Bom, qual que era a situação da França na época da Revolução Francesa? No final do século XVIII ali. Era o país mais populoso da Europa, tinha 28 milhões de habitantes e era também um dos mais injustos, né? Nobreza, por um lado, vivendo no ócio, no luxo e o povo sustentando isso. O clero também, né? O clero, que são as pessoas ali da igreja, e os nobres tinham enormes privilégios, né? Recebiam pensões, tinham leis diferentes para eles, e E também tinha aquela questão do rei, né? O rei francês era o mais poderoso de todos, era o que concentrava mais poder. E ele se considerava o representante de Deus na Terra, né? Tinha essa questão da religião que justificava o poder dos reis, né? Se você fosse contra o rei, você estava indo contra Deus, né? Porque Deus era o representante de Deus na Terra, o rei, né? E a sociedade era dividida em três estados. Primeiro você tinha o clero, né? Com 280 mil pessoas, depois a nobreza, com 840 mil mais ou menos, que tinha a nobreza que era a família real, tinha aquela nobreza que vivia junto com o rei e tinha aquela nobreza que vivia afastada lá no campo, cada um com sua propriedade rural. E o terceiro estado era a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses, que eram 26 milhões de pessoas.
E essas pessoas eram que trabalhavam para gerar riquezas e pagar impostos. Enquanto o primeiro e o segundo estado não faziam, eles é, praticamente não trabalhavam, eles só viviam às custas do povo. Né, aqui você tem um bispo, né? Aqui é a Marquesa de Pompadour, que é uma cortesã que vivia ali na corte junto ao rei, só de boa. E aqui é uma pessoa do povo mesmo, né? Dá pra ver a cara de pessoa sofrida, né? Que só trabalha, de sol a sol. Bom, vamos lá. O resumo dos fatos, tá? Essa aula vai ter que continuar na semana que vem, que é muita coisa para falar. O governo ele gastava mais do que ele arrecadava, né? Então, cada vez ele precisava aumentar mais os impostos para conseguir equilibrar as contas. Né? Essa é uma questão que nós temos até os dias de hoje, né? Sempre que o governo começa a gastar mais do que arrecada, já começa a acender o sinal vermelho, né? Por exemplo, vocês devem lembrar que a Dilma sofreu um impeachment, né? E o principal motivo de ela ter sofrido o impeachment foi porque o governo estava gastando muito, né? Estava aumentando esse déficit e tem a questão de ter que aumentar impostos, e aí os empresários começam a ver um risco do país quebrar, né? E se o país quebra, as empresas quebram também, quebram os bancos, quebram as empresas. Então começa todo um movimento de mudar aquele governo. Até agora, né? Nessa semana que passou, né? Que teve um problema com o aumento dos gastos no governo atual e um problema com a equipe econômica que é contrária, que acha que tem que gastar menos. Então é sempre esse um problema que desde aquela época é presente na nossa sociedade. Também tinha a questão da fome e do desemprego, né? E assim, pela primeira vez em 175 anos, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, né? Porque a discussão era muito grave. Ele tinha que discutir aquilo com as outras pessoas para ver o que eles iam fazer. O problema é que cada grupo ali, né, você tinha a nobreza, o clero e o terceiro estado, né, que eram os burgueses e os trabalhadores, e cada grupo tinha direito a um voto. Só que aí as pessoas já sacaram, o clero e a nobreza iam ficar juntos, ia ter 2 votos, acabou, ia continuar tudo a mesma porcaria de sempre. Aí os membros do terceiro estado, principalmente os burgueses, né, fizeram uma campanha para votação por cabeça, ou seja, cada pessoa um voto. Aí o rei reagiu, falou que não ia ser daquele jeito e expulsou as pessoas do terceiro estado da sala. Bom, só que aí teve a reação. O terceiro estado, os burgueses mais o povo, declararam a Assembleia Nacional, né? E eles juraram que eles não iam sair dali, do salão onde eles estavam reunidos, sem que eles tivessem uma constituição para a França. Ou seja, acabou o absolutismo. Agora a gente vai pôr uma constituição aqui. E o que aconteceu também? Se espalhou a notícia que o rei ia mandar reprimir essa Assembleia Nacional, né? Que ia mandar lá o exército e descer a porrada em todo mundo. O que aconteceu? O povo de Paris, né, povão mesmo, saiu na rua saqueando depósitos de arma, alimentos, e junto com o exército, que já tinha traído o rei nessa altura, eles invadiram e tomaram a Bastilha. Né? A Bastilha é a prisão símbolo do absolutismo, né? É sempre que você vê nos filmes, né, de época, em que o rei manda prender alguém, joga na masmorra, né, é desse lugar que a gente está falando, né, porque a justiça não tinham leis assim, não era baseado na Constituição, né, então se o rei ele tivesse inimigos, alguém falando mal dele, ele só mandava um bilhetinho, mandava prender a pessoa e jogava nessa prisão, aí na Bastilha, né, não tinham direitos, né? Você não podia ir com um advogado e recorrer da decisão do rei, certo? Bom, gente, o tempo eu acho que não vai dar, eu vou ter que continuar em outro vídeo, ok? Vamos continuar a partir da tomada da Bastilha.